falar um pouco do Michel Gondry, começo a falar por ele, né, o diretor do filme, que ele começou, na verdade, o trabalho dele é muito ligado a videoclipe, no caso. Ele tem um trabalho muito extenso em geografia. Então, ele produziu mais de, 80 videoclipes. E o trabalho dele vem muito do videoclipe, assim. E ele tem um trabalho muito ligado também à experimentação com vídeo, né? Justamente. Tanto que é uma coisa muito forte nesse filme, que é a mente do Stefani, aquela cabine de TV, assim. É lá onde tudo é processado, o programa da vida dele acontece lá e tal. Então o Gondry traz isso, assim, ele traz essa coisa da câmera de TV, né, para metaforizar a mente do Stefani, assim. Então é engraçado pensar aí. Essas experimentações aí vão, desde o trabalho com chroma key, que também está nesse filme, também distorções da imagem, que é quanto, por exemplo, trabalho com vídeo. Com chroma key tem um videoclipe do Chemical Brothers que ele faz. Distorções na imagem, um videoclipe do White Stripes, que até fiquei com vontade de colocar no evento pra galera ver, pra gente poder comentar aqui, mas acho que eu posso fazer isso na página, assim. Se quiser ver, curiosidade de ver. Os videoclipes são bem muito essa pegada de experimentação, com stop motion, com essas esculturazinhas feitas assim, uma coisa bem lúdica e tal. Então ele vai trazer muito dessa coisa dos videoclipes pro filme. E esse é, né, na verdade, acho que o terceiro filme, longa-metragem dele. Os outros filmes que ele fez foi Natureza Quase Humana e Brilhantemente Sem Lembrança, que os dois são roteirizados pelo Charlie Kaufman. E esse é o primeiro filme que ele faz com o roteiro dele, se não me engano. E aí, acho que por ser o primeiro filme dele, ele tem muita liberdade de colocar tudo do universo dele, assim, que, ao meu ver, se traduz muito pelo personagem do Stefani. Assim. O Stefani é muito... O Stefani, acho que a gente pode pensar o filme, ele é todo puxado por esse personagem. E pelo universo dele, né? Pelo universo, imaginativo, né? As coisas se dão através daquele mundo imaginário do Stefani. E também uma coisa muito importante para esse filme são os objetos. E aí é nisso que é o ponto que eu considero o ponto da direção de arte desse filme. São os objetos de cena. São muito importantes, assim. A forma como o Stefani se relaciona com eles e como ele manipula esses objetos de cena é que leva um filme para frente, assim. É como o filme se desenrola através do uso desses objetos. E aí por isso a direção de arte tem um papel muito forte nesse filme, assim, porque ela vai providenciar esses objetos, né? Através desses objetos vai construir um universo do Stefani. E aí é muito massa, assim, é muito legal. Eu acho que a forma como o Gondry faz é muito bonito, assim. E como eu fico lembrando da fala da Daisy, que teve que falar do Berlin, que a forma como o Gondry constrói isso é uma forma muito convincente. Assim. Esse filme poderia ser bem ridículo, assim, ele poderia ser bem tosco, mas a direção de arte trabalha de uma maneira tão boa, usando esses elementos, esses materiais, que você crê nisso, assim. Como a Daisy fala, você acredita que aquilo ali de fato existe na cabeça dele, que ele faz sentido, por mais absurdo que seja, assim. Carro de papelão, que ele foge da polícia, o próprio carro da polícia coberto de fita adesiva, né? Então esses materiais que são assim bem mambembes, assim, são bem, baratos, na direção de arte ela é tratada de uma maneira bem massa, assim, que não é mambembe, assim, sabe? Não é uma maneira qualquer. Ele podia pegar esses materiais de celofane, madeira, feltro, e fazer um filme estranho, esquisito, feio, mas ele faz de uma maneira bem legal, assim. Aí eu tinha até pensado assim, de perguntar se vocês entenderam a história do filme, porque eu acho que a direção de arte, né, se tivesse tido um trabalho, assim, não tivesse tido uns deslizes, esse filme seria um pouco confuso, assim. Porque o tempo todo ele estava alterando entre realidade e fantasia, realidade e imaginação, que é a fantasia do Stefani, alternando o tempo todo isso sem muito deixar muito claro, assim, são cortes secos. Uma hora ele está aqui, ele vai dormir e daí corta e é o sonho dele.
não tem um fade-in, não tem aqueles recursos de edição que aqui agora é sonho, aqui é realidade. Não. Tipo, isso acontece muito bruscamente. E aí eu acho que se não tivesse um cuidado, assim, se não tivesse um cuidado muito bem planejado, bem arquitetado, ficaria um filme bem confuso. Assim. Então eu acho que eu estava vendo assim, umas críticas do pessoal dizendo que não dava para entender. Eu fiquei pensando, será mesmo? Assim, será que não dá para entender? Pelo menos eu particularmente consigo assim, saber muito bem onde começa e termina a realidade, né? Eu acho que o Stefani aqui não consegue, assim, mas a gente acha que como espectador consegue. Talvez ele exija do espectador uma posição mais atenta assim, aos detalhes. Porque as transições são muito loucas, né? Tipo, uma hora ele tá dormindo, aí ele confunde o sonho com a realidade, fala com ela na frente da porta. Isso, e no telefone, acho que uma cena que podia ser um pouco confusa, acho que é uma cena que ele tá na cama, logo depois de ter invadido o apartamento dela, ele tá na cama dormindo com o telefone do lado. E na verdade aquela coisa ali, tem uma hora que há essa transição, que ele começa a sonhar, e o sonho vai, você não sabe ali, você de fato acredita que ele está falando com a Stephanie, através do sonho, e aí você meio que tipo, é enganado, assim, de fato ele estava só sonhando. Assim. Essa cena acho que podia ser um pouco confusa, assim, e demandaria um pouco de atenção. Mas eu acho que talvez seja a cena que mais pode causar essa confusão, mas de fato... E outra coisa... Talvez é porque seja um problema, as pessoas sempre parecem querer, nesses filmes de fantasia, delimitar exatamente onde acaba uma coisa e termina outra. Eu acho que o bacana é realmente essas coisas estarem confusas e não ter... o bacana é você ser confundido de fato, assim como ele. Exato. Não tem por que ficar querendo saber onde termina a fantasia. E naquela parte, ele estava sonhando? Ele estava sonhando, não se entendi, né? Tipo, e aí agora? Não, mas é isso, assim, é legal, assim, e a direção de arte meio que pode, sei lá, trabalhar isso de uma forma legal sem que pareça completamente mambembe, assim, eu acho. E uma coisa que você falou que eu lembrei, justamente como sei lá, uma pista para pensar como é ativado o sonho, né? Como é que há essa transição de realidade e imaginação, é justamente o que é dito no início do filme, assim, que é como se faz os sonhos, assim, como são feitos os sonhos. É através de reminiscências do dia, coisas que você viu, objetos que você manuseou, músicas que você escutou e tal. E é justamente, assim de fato que acontece a transição, assim. É através do contato que o Stefani tem com esses objetos que... E do acúmulo. Isso, do acúmulo. Tipo, eu acho muito massa, para exemplificar isso, eu acho muito massa uma cena que é de que eles estão num teleférico e eles descem para descer de esqui, né, no gelo. E ele acorda e ele tá com o pé no gelo do congelador da geladeira. Assim. É esse contato que dispara o sonho. E outra coisa muito óbvia, outro exemplo muito, muito óbvio de como isso se dá, esse contato com os objetos, numa cena em que ele descobre que ele pode controlar o sonho dele. A partir daí ele vai construir o mundo dele. Que é uma cena, logo depois daquela cena que o namorado da mãe dele puxa a toalha de mesa, e logo depois ele fala, você já ouviu falar de movimento rápido dos olhos? Que através dos olhos, você vê, nos sonhos você mexe os seus olhos. E aí ele sabe que se ele colocar um objeto em contato com o olho dele, vai disparar um rádio, que a música que toca nesse rádio vai controlar o sonho dele. Então isso aí é muito de dizer assim, como a forma como ele se relaciona, né, com os objetos vai estar relacionado com o sonho, né? Vai disparar o sonho. A natureza desses objetos remete muito à infância. Outra coisa, né? O set, a arquitetura do set, como ela é pensada.
O Stefani é tipo, é um cara que, enfim, confunde sonho e realidade e é um cara muito criança, um cara muito infantil, assim. E aí, tanto que quando ele volta pro apartamento dele, o quarto dele é o quarto de criança, assim. A cama é do tamanho da cama de uma criança, assim. E é tudo que rodeia ele são coisas que com as quais ele lidava quando ele era criança, né? Com o pai dele, a gente tem uma cena em que ele está ao lado do pai dele, o pai dele está mexendo na geringonça lá, girando e tal. Então vem muito essa coisa, ele ser desse jeito, né? Ele confundir sua realidade e ser meio infantil, e essa relação que ele tem com os objetos vem da infância. E para caracterizar isso, eu acho que esse universo dele, né, tá lá meio que resumido ali no quarto, assim, é o papel de parede, é a cama onde ele dorme, né, são as coisas que ele tá, um monte de tralha, assim, são coisas que os tubos de papelão, os celofanes, esses materiaizinhos assim que a gente usa para fazer, a gente usava, né, quando era criança, assim, para, sei lá, construir coisas assim, estão lá no filme, assim. E é através disso que se dão os sonhos e que se dá é disso que é feito o filme, né? Eu também estava pensando nisso, assim, que muito do que esse filme pensa é do que são feitas as coisas, assim, do que é feito, sei lá, do que é feito, não sei, essa coisa dos materiais, como construir os materiais, como é que ela está lá construindo um barco para fazer uma historinha de um barco que tenta encontrar a mãe, o Mário e tal. Do que você faz isso? Qual é o material? Isso é importante para o filme, eu acho, assim. Os materiais com que as coisas são feitas, sei lá. E, enfim, como é que a gente como é que a gente constrói essas narrativas do imaginário, assim? Do que isso é feito? De celofane, de madeira, são coisas simples, assim, coisas bem simples. Brinquedos e tal. A máquina, o brinquedo de voltar no tempo, assim, é uma coisa muito simples, uma coisa muito bonita, né? De voltar só um segundo, assim. É muito bonito, essas pequenas coisas. Acho que isso é massa, assim, no filme. Trazer. Me tirou uma dúvida igual. Com relação ao encontro, você já falou da questão do celofone, né? Mais de uma vez ele é citado, inclusive, a torneira sai de celofone. Sai água de celofone. Eu queria entender, mas pelo que você diz, não tem simbolismo não. O celofone, sei lá, qual seria o papel do celofone aí, né? Se é um simbolismo, se é uma metáfora, entendeu? Uhum. Inclusive naquela cena que eles vão vão olhar a janela, aí tem uma pessoa... Tem uma pessoa queimando, se queimando, né? As aí coisas... uma torneira e pega água, mas não é água, é celofone. Aí quando volta, a pessoa não estava lá, né? Vai o telefone molhado. As coisas da imaginação são feitas com celofane e papelão, assim. São as coisas da imaginação, são feitas com isso. Isso é o link é esse. Eu acho que o link é esse, assim, acho que não tem uma metáfora, outro significado, a não ser que é dessas coisas que são feitas as nossas imaginações. Assim, também porque era isso que eles usavam quando era criança, para fazer os objetos. Exatamente. É desse material que ele já tinha uma relação quando ele era criança, e aí a imaginação dele é feita disso, assim, feita de celofane e papelão. Outra coisa, colega, eu senti naquela cena do encontro, que ela fica esperando e ele não consegue chegar lá. Eu estou com dúvida se aquela era uma imaginação, o encontro é uma imaginação, e outra, ele não chega lá porque ele é intercedido para aquele sujeito que Barbas, né? Qual seria o lance daquele sujeito? Qual é a lógica dele impedir? Eu acho... E se o encontro foi real, seria um encontro real? Então, eu acho que, o encontro não aconteceu, de fato. A gente pode dizer isso, assim, que o encontro não aconteceu. Ela estava lá esperando por ele, mas ele não foi, e aí ela foi embora. Mas a coisa de não ter acontecido, e o sujeito de barba, eu interpreto por mim, assim, interpreto como é a confusão interna dele ali. Será que ela vai estar lá esperando por mim? Ou não? Será que ela nem liga pra mim? Será que ela foi embora? Será que ela se importa comigo? E é toda essa confusão mental dele, que é totalmente interna, assim. A gente pode ver através de duas coisas, eu acho.
que é o cara de barba, que é uma antropomorfização dessa parte da tua cabeça que diz assim, ela não vai estar lá, esquece isso, vai embora. Aí é o cara de barba, assim, é um cara feio. Assim. E outra coisa é o estúdio de TV que eu tinha falado, que o estúdio de TV é a cabeça dele, assim, que tem as pessoas... É uma coisa legal que tem um lip sync, né? Tem uma dublagem onde as pessoas que estão lá, tipo o Gui, o Sérgio, a Martine, que são as pessoas do trabalho, estão falando o que ele pensa. E aí eles falam, mas a voz que sai é a dele. Ou seja, ali é ele pensando, assim, no estúdio de TV que é a cabeça dele. Então é essa confusão mental, assim, que o Stefani é isso, assim, ele é um sujeito muito confuso, não saber distinguir o real. Uma passagem que eu também senti falta, que eu senti dúvida, quando eu vi esse filme, eu achei muito interessante, mas eu senti dúvida no desfecho do take. Quando ele começa a misturar os ingredientes para fazer o som. Uhum. Eu achei aquilo interessante, aquela metáfora. Eu achei que... É massa, né? Mas no final, que ele mistura tudo, sai uma fumaçona vermelha e ele vai lá para coisa, o outro lado que está todo azul. É o chroma key. A minha dúvida é assim, se a perspectiva do sonho dele foi positiva ou negativa. Quando ele misturou aquilo ali, qual é o teu entendimento? Porque tão logo saiu uma chama tudo vermelha, né? Eu acho que ele é uma coisa muito genérica. Eu acho, assim, é um exemplo. Ali é a abertura do filme, assim, é a introdução do filme. O filme começa ali com ele no estúdio de TV dizendo como é que se faz um sonho. Mas eu acho que é só um exemplo. Eu não acho que ele esteja ali para assim, será que foi um bom sonho ou foi um mau sonho, né? Eu acho que é apenas um sonho, assim, é um exemplo de vários sonhos, que é assim como se faz o sonho. Se foi bom ou não, acho que não sei, né? Não fica claro. Acho que isso nem é pra ficar tão explícito assim. Acho que é mais pra introduzir. O filme é sobre isso e a gente vai, tipo... É assim que se faz um sonho. Assim, tipo, um jeito legal, eu acho, de começar o filme. A questão do calendário, valeu resgatar aí. O que ele tenta vender com a questão do calendário? Qual é a ideia? Como assim? Porque ele faz uns calendários e tenta passar esse calendário na empresa onde ele vai trabalhar, não é isso? Isso, ele trabalha numa empresa que só faz a montagenzinha do calendário. Pois é. Aí no calendário ele vende os sonhos para vender o calendário? Não, a empresa que ele trabalha, como ele falou, assim, é um trabalho nada criativo. Assim. É um trabalho só de colar papel, cortar e colar papel o dia inteiro. E quando ele chega lá, ele tem um trabalho criativo, né, de pintar tragédias, né, tragédias marcadas na memória coletiva e tal. Mas a proposta desse a princípio o trabalho dele não é esse propósito. Assim. Tanto que ele chega lá é um engano. Ele não vai fazer aquilo, né? Só a coisa da coisa dos sonhos é engraçado depois, quando ele sonha com o trabalho, que aí a arquitetura do set muda, fica tudo caricato, né? Fica tudo gigante, teto alto, papéis colados, a mão dele que é o que ele usa o dia inteiro, tá enorme assim no sonho. E ali isso vira de ponta cabeça, assim, o trabalho ali é outra coisa. Assim. É aquilo, mas é caricato, né? É caricato, assim, tá? Papéis, tesouras, assim, todo canto, assim, e tal. Mas não, assim, ali o trabalho dele não é esse de vender. O vender calendário não é nada, uma coisa nada criativa, assim, não é uma coisa muito, né? Não é um trabalho criativo, como ele gostaria que fosse. Assim. Agora outra coisa, colega. O filme trabalha muito com a questão do som. É um embate direto em som e realidade, mas tem uma parte que nós podemos até chamar de uma crítica social, sei lá, a questão da televisão, né? Foi bom. Né? A televisão no final de semana, televisão é lixo, vamos botar para o lixo. Aí ele ainda questiona que os peixes gostam de lixo e tal. Isso eu acho engraçado, eu acho pontual, assim, mas é pontual porque é uma cena que meio que essa coisa da TV.
Não sei, é uma boa pergunta, assim, eu acho que parece pontual, né? Porque ele tá ali meio que não tem relação com o filme, assim, de repente eles vão lá pegar a TV e jogam fora, assim. E diz que faz a lavagem cerebral dele no final de semana. Eu entendi isso, uma crítica que as televisões fazem em termos de lavagem. Mas se tu pensar, tipo, a mente do Stefani é um estúdio de TV também, né? Tipo, eu não sei, eu acho que deve ter uma relação, assim, de o que a gente pensa, o que a gente processa e o objeto TV de fato, né? Eu acho que acho que deve ter alguma coisa, alguma crítica nesse filme assim, sobre isso. E também porque eu pensasse, assim, o Gondry ele também tem um trabalho de vídeo, né? Tem esse trabalho com vídeo, eu acho que isso tem relação, assim, que eu acho que ele traz. Mas eu acho que é uma boa questão se pensar assim. Aí a coisa da ilusão é legal, porque o Gondry também trabalha muito isso nos vídeos dele, que é essas ilusões de ótica. Assim. O clipe do White Stripes, que chama Denial Twist, é muito bom. Ele faz todas as coisas, tudo é arquitetado em escalas estranhas, assim, tipo, esticado pra cima, sabe? Uma coisa assim grande, muito larga. E na câmera ele usa uma lente que distorce de uma maneira que a proporção fica certa, sabe? É estranho isso, assim, muito legal. E ele trabalha muito com essas ilusões de óptica, acho que isso tá no filme, assim, também de uma maneira legal.